Ora, muito boa tarde então a todos. Sejam muito bem-vindos a este webinar. O meu nome é José Mendes e eu sou consultor de seguros da Decisões e Soluções Guimarães Quinta. Decidi fazer este webinar essencialmente por imensas dúvidas que tenho recebido dos nossos clientes e então achei que seria produtivo fazer um webinar com algumas dúvidas e alguns esclarecimentos que me têm chegado nestes tempos. Muito bem, neste webinar o tema que eu vou abordar é os seguros em tempo de Covid. Neste momento o que eu pretendo com este webinar é mostrar-vos essencialmente qual o tipo de seguros que vocês podem usar, que tipo de coberturas é que podem usar e de que forma é que também vocês podem proteger. Muito bem, pronto. Eu gostava de vos deixar esta informação. Além de todos os profissionais de saúde, uma das áreas também é muito importante com crises destas e com este tipo de pandemia é a atividade dos seguros. E eu gostava de vos deixar aqui uma frase que foi uma companhia de seguros que nos fez chegar e eu acho que ela é muito esclarecedora. A atividade de seguros foi considerada um setor estratégico para o país. Cumpre-nos, assim, continuar a assegurar o atendimento e o apoio aos nossos clientes e parceiros de negócio. São tempos adversos e exigentes e uma adaptação ao minuto é essencial. Sem dúvida que nós, profissionais de seguros, temos notado isso. Temos notado que tem sido uma mudança constante. Começamos a trabalhar em casa e não no escritório, a ter reuniões com os clientes via Zoom ou via Skype e tudo por videochamadas. Portanto, neste momento, e uma mensagem que eu vos gostava de deixar e também que a área dos seguros deixa, é que é importante para esta propagação, que é importante que cuide de si e que zele pela sua segurança e pelos seus familiares. E aqui a área dos seguros tem esse ponto que vos pode ajudar muito. Eu também gostava de vos deixar esta informação, que a maioria das companhias de seguros, ou quase unânime, o que é que fizeram? De forma a ajudar os clientes, alargaram o pagamento do prazo dos recibos. Okay? Portanto, se tiverem um seguro para pagar, neste momento a maioria das companhias está a dar entre 30 a 45 dias para pagar. De seguida, o que eu vou abordar são alguns seguros e vou tentar mostrar-vos o que é que cobre, o que é que não cobre e como é que podem, como é que não podem usar os seguros que neste momento vocês têm. Vou começar, se calhar, por aquele que cria mais dúvidas, que é o seguro de saúde. Ora bem, a maioria das companhias já anunciou há algum tempo que reembolsa 100% do valor dos testes ao Covid. Isto se o cliente tiver contratado na sua apólice a cobertura de ambulatória e se o teste for pedido por prescrição médica. Só para esclarecer um pouquinho o que é a cobertura de ambulatório. A cobertura de ambulatório é um valor que está acordado entre a companhia de seguros e o cliente, em que ele pode gastar em consultas e exames médicos. Okay? Neste caso, todos esses exames, todas as consultas têm um copagamento, mas neste momento as companhias de seguros optaram por não cobrar esse copagamento e então estão a possibilitar aos seus clientes de poderem fazer o teste a 100%. E muitos de vocês perguntam, mas e se eu não tiver a cobertura de ambulatório? Isto acontece muito, por exemplo, com planos de saúde ou mesmo alguns seguros de saúde onde não é contratada a cobertura de ambulatório. Bem, neste caso também é possível, mas funcionará de uma forma diferente. O que eu tenho que fazer, em primeiro lugar, quando tenho algum sintoma, é ligar para a linha. E as várias companhias disponibilizam essas linhas. E aí serei atendido por um profissional de saúde. E é ele que me vai dar autorização ou não de ir fazer o exame. Neste caso, o que eu aconselho é que pergunte sempre qual o valor, porque neste caso, se não tiver ambulatória, pagará um preço convencionado, um preço que terá um pouco de desconto. Eu aconselho sempre a que se informe de qual o valor que lhe vai ser cobrado. Uma das perguntas também que me têm feito é, e se eu fizer um seguro de saúde agora, ou fiz um seguro há pouco tempo, e ele ainda está a decorrer o período de carência, como é que eu posso fazer nesta situação? Serei reembolsado futuramente? Não, infelizmente não. O que vai acontecer é que poderá na mesma fazer o exame, só que será a preço convencionado, ok? Portanto, não será devolvido nenhum valor. Uma das coisas que eu acho que se calhar é novidade para muitos de vocês é que infelizmente os seguros de saúde não cobrem os tratamentos infecciosos. Eles estão excluídos destas apólices. Eu até deixei aqui o texto sobre essa condição particular
que tem na apólice, e onde diz: a exclusão contratual são despesas de tratamento de doenças epidémicas declaradas oficialmente e ou despesas com doenças de declaração obrigatória em situação epidémica. Portanto, neste caso, o que é que podem usar? O que é que podem usar o seguro de saúde? Podem usar realmente para fazer, e como está em baixo, a consulta, a videoconsulta, podem também fazer a teleconsulta, ok? Com isso podem despistar todos os seus sintomas, pode ser feita o teste, ok? Desde que depois autorizado por um médico, poderão ir a uma clínica, tudo marcado com a hora marcada, de forma a que também fiquem protegidos. Se, entretanto, forem tendo algumas dúvidas sobre os seguros que eu vou falando, agradeço que deixem, então, uma pergunta no chat, que depois, no fim, eu irei responder. De seguida, vou para o seguro de vida. Também recebi imensos telefonemas sobre o seguro de vida, e é engraçado que o que as pessoas perguntaram é: visto que os bancos estão a dar moratórias ao crédito, será que também tem moratória no seguro de vida? Infelizmente não. E eu passo a explicar porquê. Porque o seguro de vida continua a cobrir-nos, ok? Portanto, não faria sentido haver uma moratória. Continua a cobrir-nos em morte e invalidez. E uma das coisas boas é que o risco de pandemia, este Covid-19 inclui-se nisso, não está excluído na apólice. Portanto, se eu tiver a infelicidade de me acontecer alguma coisa, caso morra ou fique inválido, esta pandemia não é excluída, ok? Portanto, eu, a minha família, irá receber o capital contratado. Entretanto, isto também é essencialmente para as apólices do seguro de vida, crédito e habitação. Existe outro tipo de seguro de vida, que é o seguro de vida por risco, e neles tem outras coberturas. Por exemplo, existe a cobertura de subsídio de internamento hospitalar. Neste caso, caso tenha essa cobertura, não poderá usar, ok? É uma das exclusões de pandemia. Aqui sim há uma exclusão. Eu não irei receber subsídio de internamento hospitalar. Assim como despesas de tratamento, que já havia falado há um bocado no seguro de saúde, e há seguros de vida que também têm essa possibilidade de ter essa cobertura, continuam a estar excluídos. Portanto, o seguro de vida, seja ele ligado ao crédito de habitação ou o seguro de vida por riscos, apenas continuará a cobrir morte ou invalidez. Ok? Acho que também é pertinente falarmos do seguro de acidentes de trabalho, até porque antes deste confinamento muitas empresas estiveram a trabalhar, há algumas empresas que ainda continuam a trabalhar, e muitos me questionam se uma apólice de acidentes de trabalho cobre uma infecção por Covid-19. Tenho-vos a dizer que não. Tirando os profissionais de saúde, que esses sim têm apólices muito particulares, todos os restantes, se forem infectados pelo Covid-19 durante a sua atividade de trabalho, a apólice de trabalho não irá cobrir. Outra pergunta também que me têm feito é: e então os funcionários que estão em teletrabalho? Bem, uma apólice de seguros de acidentes de trabalho cobre os seus funcionários em teletrabalho, portanto não haverá exclusão. Aqui as companhias são um pouco diferentes, umas preferem que indiquem quem são os funcionários, outras não. O meu conselho é que todas as empresas devem comunicar à sua companhia de seguros quais são os funcionários, quais são as suas moradas e quais são os horários que eles estão em trabalho. Isto porque, em caso de sinistro, este processo já está muito adiantado, ok? Portanto, não haverá nenhuma exclusão. Posso lhe dizer também que há aqui uma excelente notícia para as apólices que estão no ramo da restauração, ok? Essas apólices vão cobrir as entregas ao domicílio, algo que normalmente não iria cobrir. Dada esta pandemia, eles estão a alargar a cobertura da companhia, a cobertura desta apólice para a entrega ao domicílio, mesmo ela sendo feita em veículos de duas rodas. Ok? De seguida, vou falar também do seguro automóvel, que logo no início gerou-se aqui uma preocupação, porque saiu uma notícia de que quem tinha seguros de danos próprios, essas apólices não seriam válidas. Isso não é verdade, ok? Todas as apólices continuam ativas, mesmo as apólices de danos próprios. Portanto, prevalece todas as coberturas. O que acontece, e foi o que foi falado, foi que em caso de sinistro, e principalmente se for ativada a cobertura de danos próprios, será questionado ao cliente qual o motivo que o levou a sair de casa. Porquê é que estava fora de casa? Se estamos numa situação de confinamento social e que temos que estar, e temos que evitar as deslocações, será questionado e terá que apresentar provas de porquê é que se deslocou e qual o motivo que o levou.
ok? Fora isso, irá acontecer tudo normal, o sinistro irá abrir de forma normal, será feita peritagem de forma normal. O que está a acontecer ao nível das peritagens, estão a optar pela fotoperitagem ou por videoperitagem. Okay? Até aqui não tem qualquer problema. Se o cliente necessitar de veículo de substituição, pode também o pedir durante o período. Portanto, aqui funciona tudo de forma muito normal, apenas o que acontece é que estão-se a tomar alguns cuidados para que não haja tanto contacto social. Bem, e muitos perguntam, mas, entretanto, saiu uma lei que disse que quem tinha que fazer a inspeção até o dia 13 de março poderia adiar a inspeção periódica, ok? Portanto, há aqui um bocadinho de dúvidas, que é entre 3 a 5 meses, ok? Eu coloquei aqui 3 meses. Portanto, eu posso na mesma fazer uma apólice a um veículo que não tenha inspeção periódica, desde que ela tenha caducado após o 13 de março, ok? Portanto, até lá, não. Portanto, eu posso na mesma fazer com a questão de que o cliente posteriormente terá que me apresentar essa inspeção, porque ele andando pela estrada também não será multado por não ter inspeção. Portanto, aqui nos seguros automóveis continua a funcionar tudo exatamente igual. Pois bem, entretanto, achei por bem também falar um bocadinho do seguro de acidentes pessoais e do seguro multirriscos. Aqui as coberturas funcionam exatamente igual, ok? Caso eu tenha um acidente em casa e necessite de alguma cobertura, ela irá funcionar normal. Lembrem sempre, o ideal é ligar sempre para as linhas primeiro, para avisar os hospitais, mas aqui o importante salientar é, mas como é que eu posso usar estes seguros em caso de infecção, que é isso que nos está a levar aqui hoje. Ora bem, pronto, caso o cliente tenha subscrito nas suas apólices ou assistência em viagem ou assistência às pessoas, o mesmo poderá usar para repatriamento, ok? Desde com a autorização das autoridades. Aqui, no fundo, são coberturas que nos dão assistência em caso de alguns acidentes. Neste caso, poderá ser um pouquinho alargada, caso eu caso eu esteja fora do país ou caso eu tenha me deslocado a algum local e tenha tido algum problema, poderei usar, e mesmo caso eu esteja infectado, poderei usar uma destas coberturas para poder ter transporte para o hospital. Muito bem, eu penso que abordei aqui os seguros todos. Agora eu vou abrir esta parte a perguntas. Eu gostava que me fizessem um pouquinho de perguntas para nós também tentarmos ver se ficou alguma dúvida sobre aquilo que eu fui apresentando. Portanto, se tiverem alguma dúvida, façam o favor de colocar neste momento. Estarei disponível a responder. Então, não há perguntas? Está tudo esclarecido? Ora, tem aqui uma pergunta. Grupos de risco. Como pessoas hipertensas, diabéticas e maiores de 65 anos podem fazer um seguro de saúde ou de vida? Haverá uma penalização ao preço seguro? Sim, sem dúvida. Isto aqui prevalece de forma normal. Neste momento, as companhias estão a aceitar fazer seguros de vida e seguros de saúde, ok? Independentemente de ser grupo de risco ou não, como é lógico, pessoas que já tenham pré-existências, okay, que já tenham doenças anteriores e que tenham uma idade avançada, o que vai acontecer realmente é que haverá uma penalização. Mas isso será feita uma teleentrevista, onde o cliente irá dar essa informação, poderá ser pedido exames ou relatórios adicionais e, entretanto, será comunicado qual o valor. Aí o cliente tem que aceitar ou não, caso o valor seja diferente da simulação. Muito bem, temos aqui uma pergunta. Podemos renegociar os nossos seguros de vida e de habitação nesta fase? Sim, claro, sem dúvida. E é uma fase até muito boa, visto que muitas pessoas estão a optar por ir aos bancos e solicitar a moratória do seu crédito, seja ela via moratória do banco ou moratória legal, do governo. É sempre importante neste momento aproveitarem, já que vão pegar nessa documentação, analisarem o vosso seguro de vida, essencialmente, principalmente quem tiver seguro de vida no banco, está a pagar muito dinheiro e nós podemos conseguir fazer uma poupança muito significativa. Portanto, sem dúvida que sim, que esta é uma fase em que os seguros, a subscrição dos seguros estará a funcionar de forma normal, ok? Não há qualquer impedimento.
O que pode acontecer é, em caso de ter que fazer alguns exames, ter que ser prolongado um pouquinho mais, ou ficar, no fundo, com o pedido de depois ficar tipo a apólice meio pendente de aprovação total, ok? Mas sem dúvida que é uma fase para começarmos a renegociar os nossos seguros, todos os tipos de seguros. Mais perguntas, vamos lá. Ora, em caso de teste de Covid-19, tendo seguro de saúde, o seguro comparticipa? Sim, exatamente. Caso eu necessite fazer o teste, eu devo, em primeiro lugar, ligar para a linha, ok? Lá serei encaminhado sobre toda a situação, irei ter uma autorização médica para fazer o exame, vou a uma clínica com horário agendado com a companhia de seguros, e se realmente der positivo, o que o hospital e a companhia de seguros vai fazer, vai encaminhar para o Sistema Nacional de Saúde. Infelizmente, eles não assumem os tratamentos da infecção, ok? Penso ter respondido. Mais perguntas? Alguém tem? Ora, se eu estiver infectada com o Covid-19, posso fazer um seguro de saúde ou de vida? Se sim, o seguro então cobra algum valor de internamento? Ou será o valor convencionado? Bem, aqui é muito complicado. Se uma pessoa já estiver infectada, portanto, ela já tem uma pré-existência, ok? Ela já tem uma doença infecciosa. Portanto, ela pode fazer um seguro de saúde e pode fazer um seguro de vida. Ela vai ficar excluída desse tipo de situações. Por um lado, porque a apólice também exclui as pandemias, mas por outro lado, que a pessoa já tem uma doença, no fundo, já tem uma pré-existência. Portanto, ficará em condições especiais da apólice que algo relacionado com esse tipo de doença, o cliente não poderá usar o seguro, ok? Poderá sim ser-lhe dado algum valor, neste caso, o preço ser um pouquinho mais convencionado. É o máximo que a companhia pode dar. Portanto, tem aqui outra pergunta que diz, para quem tem uma doença crónica, pode fazer um seguro de saúde? Assim, vai-me de encontro aquilo que eu estava a dizer. Quem já tem uma doença crónica não convém fazer um seguro de saúde para essa doença, porque isso não acontece. Eu dou-vos o meu exemplo. Eu tenho um seguro de saúde, mas esse seguro de saúde não cobre qualquer doença que eu tenha antes de o ter feito. Portanto, eu poderei usar para outras questões, mas no que toca a ter uma doença crónica, não o poderei usar, porque já é uma pré-existência. Eu já tinha essa doença antes de fazer o seguro de saúde. Portanto, por isso mesmo é que o seguro de saúde é preventivo. Nós devemos fazer um seguro de saúde quando não temos nenhuma doença, não temos nenhum problema. Depois de ter, até podemos mentir no questionário clínico, mas, entretanto, a companhia pode solicitar o nosso histórico médico e nós, ao fazer a apólice, damos autorização deles consultarem e então depois pode-nos ser pedido todo o valor que eles pagaram. Penso que consegui responder. Ora, tem aqui uma pergunta. Se eu for contagiada durante o exercício da minha atividade profissional, não sou profissional de saúde, o seguro da empresa cobra, qual seguro seria? Bem, neste caso, não. Se eu for infectado no exercício da minha atividade, o seguro de acidentes de trabalho não irá cobrir. Caso a empresa tenha seguro de saúde ou o próprio tenha seguro de saúde, pode usar as linhas para conseguir mais rapidamente resolver a sua situação e poderá ter o teste pago, ok? Não terá que pagar nada, mas de uma outra forma o seguro de acidentes de trabalho não irá cobrir muito mais. Ok, aconselho a ter mais do que o seguro de vida? Sim, não. Sim e não. Ok, se nós temos o seguro de vida associado ao crédito de habitação, temos que saber que essa apólice tem um credor que é o banco. Portanto, o banco será o primeiro beneficiário, caso sobre capital é que será para a restante família. O que eu aconselho, sim, aconselho a pessoa a ter um outro seguro de vida, para que em caso de alguma infelicidade, e eu quando digo infelicidade, associo muitas vezes à própria invalidez, não tanto à morte, nós temos que pensar nisso. Caso tenha uma perda de rendimento, aquela apólice realmente iria servir para eu ter um conforto bem melhor. Portanto, sim, aconselho e também posso-vos dizer, aconselho nesta fase os seguros de previdência, os seguros que protegem os rendimentos, onde eu posso ter uma apólice onde posso ter um capital de 200 ou 300 euros, em caso eu fique doente ou tenha um acidente, poderá ser um complemento ao subsídio da Segurança Social.
Tem aqui outra pergunta. Para quem tem seguro de saúde, entretanto, foi infectado, fez o teste, ou seja, tratou do assunto e só mais tarde lembrou que tem o seguro de saúde, que por acaso cobria despesas inerentes. Pode, nesta altura, acionar o seguro? Sim, eu acho que devemos sempre. Aqui depois vai variar um bocadinho de companhia para companhia, mas sim, sem dúvida as companhias têm a questão do reembolso. Okay? E o que eu aconselho sempre é solicitem essas despesas. Eu dou-vos, por exemplo, um conselho. Quem tem ambulatório na apólice de seguro de saúde pode também, se for ao serviço público e se pagar uma taxa moderadora, pode colocar essa fatura que a companhia de seguros irá pagar. Algumas pagam a 100%, outras pagarão a 50%. Portanto, nunca perdem nada em enviar para a companhia de seguros todas as despesas que tenham inerentes e a companhia de seguros irá entretanto, pronunciar-se. Qual o seguro de saúde que aconselha para uma família constituída por um casal mais 2 filhos menores? Bem, aqui é um bocado complicado. Existem muitas opções. O que eu aconselho é que nós temos que pensar quantas vezes normalmente é que eu vou ao médico. Eu estou a fazer um seguro de saúde para quê? Para fazer um check-up anual e não ter que ir ao meu médico de família e demorar imenso tempo? Ou eu sou daquelas pessoas mais preocupadas e vou mais vezes? Por exemplo, quem tem filhos menores realmente deve subscrever uma apólice onde tem hospitalização e onde tem ambulatório e o mínimo é 1.000 euros. Portanto, quem tem filhos pequenos que tem a probabilidade de ir mais vezes ao médico, eu aconselho isso. Por exemplo, se são 2 adultos que são mais saudáveis e vão menos vezes ou vão tipo uma vez ou 2, aconselho se calhar a fazer uma apólice onde não tem ambulatório, ok? Tem na mesma hospitalização, portanto é seguro de saúde e não plano de saúde, portanto tem hospitalização, mas entretanto as consultas e os exames são a preços convencionados, a preços de descontos, portanto aqui terá que analisar. Neste caso, esta pergunta eu aconselharia uma apólice com hospitalização de 15.000 euros e ambulatório de 1.000 euros. Portanto, seria uma apólice adequada a este casal com 2 filhos. Mais perguntas? Alguém tem? Portanto, qual o seguro de saúde que aconselha para tratamento dentário? Bem, existem seguros muito específicos para a parte dentária, existem imensos. Tudo que seja seguro dentário é excelente, embora que nós no seguro de saúde podemos incluir também esta cobertura de estomatologia, ok? Mas é muito diferente. Se eu coloco numa apólice de seguro de saúde a cobertura de estomatologia, terá um valor para ser descontado em caso de tratamento dentário. Se eu faço uma apólice à parte apenas de seguro dentário, eu irei ter um preço de desconto em várias clínicas e em vários tratamentos, onde eu já sei de antemão qual o preço, onde tem algumas ofertas também, como a primeira consulta e alguns pequenos tratamentos. Portanto, eu aconselho, em caso da pessoa querer estar mais preocupado com a parte dentária, fazer um seguro dentário, okay? Que é algo mais específico e com preços e com coberturas muito melhores. Portanto, aí tem a Saúde Prime, tem a Advanced Care, a Allianz, tem muitas companhias que lhe oferecem excelentes seguros de saúde. Muito bem, interessante aqui outra pergunta. Sou brasileira, posso fazer seguro de vida ou seguro de saúde aqui em Portugal? Quais os documentos que preciso levar para fazer? Bem, qualquer estrangeiro pode fazer um seguro de saúde connosco, um seguro de vida, desde que para isso tenha número de contribuinte. Essa é a parte importante. Tem que apresentar o contribuinte e tem que apresentar o passaporte. Esses são os documentos mínimos exigidos. E sim, pode fazer seguro de saúde e seguro de vida. Tenho feito vários seguros de saúde, essencialmente, a não residentes, ou neste caso estrangeiros, mas têm que ser residentes, porque o seguro, por exemplo, seguro de saúde, o importante é que seja para usar cá. Ele terá uma cobertura internacional, poderá ser incluída, mas a base tem que ser usada aqui em Portugal.
O seguro de vida, também fazemos seguro de vida a não residentes, porque existe realmente pessoas que investem em Portugal, mas continuam a morar fora, não tem qualquer problema, poderá subscrever também o seguro de vida, irá ter um pequeno agravamento por estar mais tempo fora, mas tudo funcionará de forma normal. As coberturas serão todas normais, sendo nós claros em tudo que colocamos no questionário clínico e questionário de viagem e de residência. Mais perguntas? Alguém tem? Acho importante ter um seguro de saúde uma vez que temos o Sistema Nacional de Saúde? Bem, acho sim. Visto que o Sistema Nacional de Saúde tem mostrado alguma ruptura, tem mostrado essencialmente demoras em listas de esperas, em tratamentos. Portanto, eu aconselho a que quem tenha realmente a possibilidade ter um seguro de saúde, mesmo que ele seja mais básico um pouco, porque o seguro de saúde serve para isso mesmo, serve para nós sermos mais rápidos a resolver o nosso problema instantâneo e muitas vezes depender do Sistema Nacional de Saúde não é fácil. Eu sou um exemplo disso. Na altura, quando eu tive o meu problema de saúde, não tinha seguro de saúde, ainda também na altura não se falava muito, foi há 16 anos atrás, e realmente demorou um pouquinho. Neste caso, felizmente, os meus pais tinham uma boa economia e tivemos que andar sempre em médicos particulares. Se eu tivesse seguro de saúde, os meus pais não teriam gasto tanto dinheiro. Mas não foi o Sistema Nacional de Saúde que me agilizou a situação. Agora, sim, fui operado no público, mas isso foi depois de muito dinheiro e então aí fui. Portanto, eu aconselho sim a ter um seguro de saúde, nem que seja um seguro de saúde básico. Qual o valor de seguro de saúde, mesmo sendo básico? O que é que eu me refiro? E esta é uma pergunta muito excelente. Refiro-me a ter um capital de hospitalização, que o mínimo ronda os 15 mil euros, e ter ambulatório a preço convencionado, ok? Quando vou fazer consultas ou exame, tem um preço de desconto. Isso vai fazer com que o meu preço de seguro não seja muito alto, portanto, por mês eu não irei pagar muito, mas, por outro lado, terei aqui a capacidade de poder ir a um médico particular e conseguir ser atendido muito mais rápido do que se tivesse que ir ao público. Portanto, é isso que eu me refiro. Okay? Depois existem outras coberturas, onde pode ser incluídos os 1000 euros, mas também uma companhia de seguros que tem uma opção mais em conta, que seria 8 consultas, 2 exames e 2 análises. Portanto, aí é um preço intermédio. Ok? Penso ter respondido a tudo. Pode, por favor, explicar o que é ambulatório? Muito bem. Ambulatório, o que é? Ambulatório é um valor que é gasto para consultas e exames. Isso é considerado ambulatório, ok? Tudo que são consultas e exames e análises é considerado ambulatório. Portanto, quando nós subscrevemos uma apólice de seguro de saúde, tem um valor, que normalmente é 1000 euros, onde eu posso gastar por ano, 1000 euros por ano, que eu posso gastar em consultas e exames. Cada consulta que eu vá gastando vai diminuindo, eu depois tenho a aplicação onde eu consigo ver o valor que eu já gastei. Assim que eu esgotar o plafond dos 1000 euros, passo a pagar a preços convencionados, ok? Mas o seguro de saúde continua a estar ativo. Pois bem, mais perguntas? Penso que não, pelo menos não tem, por enquanto, aqui mais perguntas. Pois bem, assim sendo, se não houver mais perguntas, e eu vou dar por terminado. O que eu quero vos dizer é, espero ter tirado todas as vossas dúvidas, ok? Este webinar era nesse sentido, era tirar o máximo de esclarecimento e com que vocês ficassem com o mínimo de dúvidas possíveis. Isto não tem sido fácil, nós profissionais de saúde estamos também um pouquinho a tentar ter o máximo de informação, só para ter uma noção. Há uma companhia de seguros que já emitiu um manual por 6 vezes sobre várias alterações, portanto não é fácil a informação estar toda. Mas pronto, eu cá estou, continuo cá para vos ajudar, okay? Espero ter tirado estas dúvidas. Se entretanto tiverem mais dúvidas, eu deixo aqui os meus contactos, ok? Deixo os meus contactos, podem me enviar um e-mail ou telefonar, que eu irei analisar a vossa situação em específico, porque isso é sempre muito, muito melhor. Estou a falar aqui de forma geral, mas existem questões mais específicas. Portanto,
em meu nome e em nome da Decisões e Soluções Guimarães Quintana, o que nós temos a dizer é protejam-se, ok? O máximo possível, fiquem em casa, evitem as saídas e sempre que precisarem da nossa parte, continuamos aqui, ok? Estamos cá para vos ajudar. Portanto, boa continuação a todos e espero que estejam bem e fiquem muito bem.